Deus é um Deus de milagres. Há coisas que Deus tem feito, há coisas que Deus está fazendo e que se revelam para cada um de nós. Porém, muitas vezes, não conseguimos perceber, porque os nossos olhos estão completamente fixos em ambições, em desejos particulares, em algumas situações que nos impedem de enxergar a obra de Deus em nossas vidas. Nesse momento, Deus está chamando você para libertar a sua vida de toda a cegueira espiritual, para que você possa vê-lo, percebê-lo, senti-lo e amá-lo. Olá, meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, que fica ali na Rua Doc Lobo, 285, Tijuca. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia conta no livro de João, no capítulo 11, que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus esteve na casa de Lázaro com as suas irmãs, Marta e Maria, e ressuscitou. E no capítulo 12, a partir do verso 1, está escrito: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume foi vendido? Não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O milagre se revela diante de nós, como foi o caso aqui de Lázaro, que havia ressuscitado, mas a cegueira espiritual, ela estava impregnada na vida de Judas, porque ele não conseguia olhar para os milagres que Deus havia feito, ele apenas olhava para o dinheiro. Há algumas pessoas que ficam presas com uma visão, com apenas um foco na vida, e que perdem a perspectiva de que Deus é um Deus de milagres, operou no passado, opera no presente e continuará operando no futuro. Eu quero chamar você para uma percepção nova daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para que você reconheça o milagre de Deus em você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Por vezes, uma visão centralizada, uma visão de ambição, uma visão de egoísmo, uma visão que é focada nas coisas deste mundo, fazem com que a percepção dos milagres de Deus, elas sejam, de alguma maneira, obscurecidas, envoltas por um anteparo que proíbe ou impede uma visão perfeita. A minha oração por você é que o Senhor possa tirar a cegueira espiritual para que você veja o milagre do Senhor na sua vida. A segunda mensagem que eu quero trazer a partir desse texto é que a cegueira faz Judas ignorar o valor das pessoas mais pobres. As pessoas que eram menos favorecidas, elas são importantes. O valor que haveria para aquelas pessoas não era um valor pontual, momentâneo, era algo que continuaria existindo. Judas, então, interessado naquele valor que estava ali guardado, ele diz: poderíamos vender este nardo puro, esse óleo puro, e dar aos pobres. Mas ele falava isso não porque se interessasse pelos pobres, mas porque se interessava pelo dinheiro. Veja, a pessoa que tem menos condição financeira, ela não é inferior, ela não é menor, ela não deve ser, de alguma forma, esquecida, abandonada, desprestigiada, ou não deve ter uma ideia, não deve se ter uma ideia de resolver uma coisa momentaneamente pontual e abrandar um peso no coração sobre aquilo que precisa ser feito naquele momento e que precisa continuar sendo feito. Os pobres sempre os tendes convosco. Ou seja, Jesus está dizendo, não é para você fingir que resolveu um problema e depois ignorar que ele existe. Há uma necessidade de um coração quebrantado e uma perspectiva de abençoar pessoas mais pobres durante todo o curso
da sua existência, da sua vida. Sempre vai haver alguém com mais do que você, mas sempre vai haver alguém com menos. Que você seja um instrumento de Deus para abençoar os menos favorecidos e que flua de você uma liberalidade de coração para ser um abençoador, uma abençoadora de vidas. E por fim, a cegueira espiritual faz Judas discutir e argumentar contra a bondade da Maria. Maria, ela tem um ato de adoração, ela quebra aquilo que estava guardado como um bem precioso, fazendo aquilo num ato de bondade ao Senhor, com o coração. A cegueira espiritual e a ambição de Judas fazem com que ele não entenda o valor daquilo que Maria está fazendo. E ele reclama e argumenta com ela sobre aquilo que ela está fazendo para o Senhor. Eu trago uma palavra a você que trabalha na igreja, que trabalha para a obra do Senhor, fora da igreja, dentro da igreja, e que por vezes é mal interpretado por outras pessoas que não conseguem compreender o que você faz. Fica firme, que você continue a agir com aquilo que Deus tem liberado sobre o seu coração. Pode ter certeza, muitos, como Judas, vão aparecer para tentar argumentar contra você. Fique firme e não desista da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Que Deus abençoe a sua vida. Caso queira nos conhecer mais, acesse o YouTube, acesse o Instagram, as mídias sociais, o Spotify. Procure-nos, Ministério Palavra da Verdade, MIPAV, e esteja conosco acompanhando as nossas programações e mensagens. Que Deus abençoe o seu coração. Fique na paz.